Fala aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lodacir da Rosa, sou aqui do Universo da Eletrônica e hoje eu gostaria de apresentar para vocês um circuitozinho de pré-amplificação baseado em transistores. Eles são todos ligados em modo emissor comum e de uma forma geral ele é um circuitozinho de pré que você pode ligar em qualquer tipo de amplificador que você tenha, né, de áudio. E você pode fazer também um amplificador com um TDA 2050, um TDA 2030, e esse circuito vai atender bem legal aí a demanda para amplificar o sinal para esses circuitos de amplificadores. No vídeo ali eu demonstro o esquemático de ligação desse circuito. Vou falar um pouquinho de como os transistores são polarizados ali e espero que vocês gostem do vídeo. E se tiverem alguma dúvida podem enviar um e-mail pra gente. O e-mail é suporte@universodaeletronica.com.br ou acesse nosso site, que é www.universodaeletronica.com.br. Fique então com o vídeo, galera. Galera, então esse aqui é o esquemático do nosso amplificador. Foi feito, essa simulação eu estou fazendo no Proteus. Basicamente a gente tem um gerador de sinais aqui, passa por duas etapas de amplificação e tem o osciloscópio ali para a gente ver a saída como está, né? E aqui uma fonte de alimentação. A alimentação dele aqui, como a gente pode observar, está em 9 volts aqui. Porém, na prática ali eu liguei até 12 volts porque muitas vezes a gente quer ligar um circuito, por exemplo, com uma bateria, né? Liga uma bateriazinha lá de 9 volts, ou então ligar direto numa fonte, numa tomada de 12, por exemplo, né? Fontezinha de 12 volts. O nosso circuito de entrada aqui, o nosso gerador de sinais, né? Ele está em 300 mV de amplitude e 500 Hz de frequência. Após esse sinal que é gerado ali, ele é injetado aqui através de um potenciômetro, variando para um lado a gente aumenta o volume, variando para o outro a gente diminui o volume e referencia a entrada do amplificador por terra. Aí ele passa o sinal aqui no primeiro capacitor, um capacitor de 10 microfarads, de 16 volts já é o suficiente. E vem para essa primeira etapa de amplificação. Essa primeira etapa aqui tem um conjunto de resistências que formam o ganho dele, que vem por uma segunda etapa aqui de desacoplamento de sinal, para não misturar os dois sinais DC entre os dois circuitos. E vem para a segunda etapa de amplificação. Na verdade, os dois circuitos são iguais, as resistências são todas iguais. Só que um amplifica um pouco e o outro amplifica a partir daquele primeiro ganho. E daí vem para o nosso osciloscópio onde mede o sinal. Aqui na simulação a gente pode observar o sinal, né? Tá bem baixinho aqui o sinal de entrada, nos 300 mV. E o nosso sinal de saída ele está bem alto. Tanto que se a gente pôr na mesma escala lá do canal A, o nosso canal B, que é a nossa saída, aí ele nem consegue mostrar no osciloscópio, né, de tão alto que tá, né? Também não é uma imensidão, mas é um sinal bem bacana, assim, bem considerável. É um circuito bem simples então, pessoal, tá? E tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade aí na montagem. Vai uma gaminha de resistores, 2 transistores. Aqui a gente usa os transistores BC548 ligados em emissor comum. Só que na nossa prática ali, na simulação no protoboard, eu usei um BC337, que também atendeu normalmente a necessidade. Bom, gente, aqui a gente está na demonstração do ganho do nosso circuitozinho de pré. Então a gente tem aqui o gerador de sinais, ele está gerando um sinal numa determinada frequência e amplitude de onda. E ali o nosso osciloscópio está na saída. A gente observa ali que a tensão de saída de pico a pico dele é de aproximadamente 5.60 volts, 5.6 volts, né? E
esse sinal ele é amplificado em duas etapas. Nós temos aqui a nossa entrada, que é após o potenciômetro de volume, como a gente pode observar lá no esquemático, né, a forma de ligação do potenciômetro. Um dos seus pinos vai para a terra, o outro pino no seu extremo ele entra o sinal e o seu meio sai o sinal para a entrada do amplificador. Então a gente pode observar ali o sinal bem baixinho. Eu vou mudar a escala aqui do nosso osciloscópio para a gente ver aproximadamente quantos volts a gente tem na entrada do nosso amplificador, circuito de pré, né? Tem aproximadamente 300 milivolts pico a pico a onda, né? Tá oscilando um pouquinho também, pode ser algum problema aí de estabilidade, mas uma regra geral ele funciona muito bem. Então, dessa tensão de entrada, ele passa pelo primeiro circuito e amplifica um pouquinho. A gente pode observar aqui nesse outro capacitor de filtragem de tensão DC. Mudando aqui a escala. Ele vai para mais ou menos 1.3 volts pico a pico. Então ele já amplifica aí aproximadamente 10 vezes, um pouco menos que 10. 8 vezes, 6 vezes, 7. E após isso também, aí sim ele passa por um outro sistema de amplificação, um outro transistorzinho, também todos eles ligados em emistor comum, e passa para sua amplificação máxima, né? Que nesse caso aqui é de 5.6 volts pico a pico. A gente pode, ele atende também uma ampla faixa de frequência, né? A gente pode alterar a frequência aqui do nosso gerador de sinais, que a gente observa que ele não atenua, né? Então ele respeita uma ampla faixa de frequência. E podemos mudar a amplitude aqui também, até o ponto de saturação, aí ele já começa a saturar. Então essa seria a tensão máxima, tensão de pico, né? Máxima que ele suporta. Nesse caso aqui, ó, até 5,9 volts. Mas como ele já está um pouco saturado embaixo ali, a gente diminui um pouquinho ainda a amplitude, dá em torno de 5.5, 5.6 volts. E se a gente for ver o ganho desse circuito é de 18. Se a gente dividir 5.5 por 300 mV, que é a entrada dele, a gente vai ter o resultado de 18. Tá ok, galera? É isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima oportunidade. E qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente. suporte@universoeletronica.com.br